Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar daquele que pode ser considerado o principal instrumento da política urbana, o plano diretor. Essa disciplina, quando ela era feita presencialmente, a gente tinha uma atividade que era só em cima de um plano diretor. O principal não era só em cima dele, mas o principal objeto de estudo dos alunos era o plano diretor de um determinado município que a gente escolhia. Então, na modalidade distante, a gente mudou isso daí, só para falar para vocês o quanto que o plano diretor ele é importante para o planejamento urbano. Ele é um instrumento do Estatuto da Cidade, previsto lá no artigo 39. Olha, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Então, a chamada função social, ela está relacionada ao plano diretor. Essas duas coisas estão em paralelo, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social, desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º dessa lei. Então, percebam, está lá no artigo 2º, a chamada função social, está lá na Constituição também, mas ele vem retomar aqui no artigo 39. O artigo 40 diz assim: o plano diretor aprovado por lei municipal é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as leis diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Então, o plano diretor é tão importante que ele é maior do que as leis orçamentárias. Não é o plano diretor que tem que se adequar ao orçamento. É o contrário, o orçamento que tem que se adequar ao plano diretor. Porque se a gente pensar nessas leis aqui, olha, a lei orçamentária anual ela tem a vigência de 1 ano. A lei de diretriz orçamentária também tem vigência de 1 ano. O plano plurianual tem vigência de 4 anos. Ela pega o mandato de um determinado prefeito e o primeiro ano da gestão seguinte. Ela é elaborada no primeiro ano de gestão de um prefeito. Aí durante os 3 últimos anos ele implementa, e durante o primeiro ano da gestão do prefeito anterior ele implementa ainda o plano plurianual da gestão passada. Acho que deu para entender. Só que aí esse plano plurianual ele tem vigência de 4 anos. Já o plano diretor ele pode ter vigência limitada, só que ele precisa ser sempre atualizado, tá? Pelo menos em 10 anos ele precisa ser atualizado. O ideal é isso, que não seja um plano diretor antigo, porque a cidade evolui. E ele é mais importante que essas leis aqui. Embora, claro, as leis orçamentárias tenham sua importância. Então, o plano diretor deverá englobar o território do município como um todo, ou seja, não é só a região urbana, também a região rural vai estar. Naquela perspectiva de urbano sistêmica, as duas coisas estão sempre relacionadas. A lei que institui o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Olha. Então, ele tem que ser revisado a cada 10 anos. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debate com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Então, por definição, o plano diretor é um instrumento participativo. Ele só pode ser feito se for de forma participativa. É claro que quando a gente pega os exemplos concretos, você tem plano diretores que são mais ou plano diretores que são menos participativos. A cidade de Curitiba ela se destaca por um projeto piloto de plano diretor participativo, né? Que realmente você teve poder público chamando a população para participar do plano e tudo mais. Em outros municípios não é tanto essa realidade, mas a lei pelo menos diz que precisa ser participativo. Além de ser participativo, ele precisa ter publicidade, tá bom? Quanto aos documentos e informações produzidas. Precisa ser acessível, acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. Na verdade, o poder público
pelo princípio da publicidade, ele tem um prazo aí de 15 dias, isso quem diz a Constituição, de prestar informação ao cidadão, uma informação que é pública. Até existem as informações sigilosas que não se enquadram nesse princípio da informação. Só que no caso do plano diretor, ele, por definição, ele é participativo e precisa ser acessível. Então, aconteceu, como falei no início dessa aula, de um determinado aluno ir pesquisar o plano diretor de um município e não ter nada no site, não ter nada na secretaria, que já é um absurdo hoje em dia, em pleno século XXI, uma prefeitura não ter um site com o plano diretor. Entrou em contato também com o município e mandou e-mail, ninguém respondeu, o número não funcionava, então a maior dificuldade para você ter acesso aí ao plano diretor, o que não deveria ser, tá? Deveria ser acessível. A gente resolveu que o aluno mudasse de município, mas o correto seria até fazer ali alguma ação civil, né, alguma ação popular para que esse município se adequasse, tá bom? Isso é inadmissível. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, tem mais de 20 mil habitantes, é obrigatório. Tem menos, significa que não é obrigatório? Não, não, não. Tem outros também casos, olha. Se for integrante de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no artigo 4 ali do artigo 4, não, isso aqui no caso é o inciso, tá? Inciso 4 do artigo 182 da Constituição Federal, que é relevante interesse turístico, entre outros, tá? Integrante de área especial de interesse turístico, inseridas em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, regional ou nacional. Esse artigo 4º aqui, olha, ele tá aqui, olha, eu até tinha colocado. Tá aqui o artigo 4º da Constituição, é facultado, na verdade é o parágrafo 4º, né? Estou me confundindo, porque a Constituição é maior, artigo 182. É facultado ao poder público, mediante lei específica, exigir para a área incluída no plano diretor, nos termos de lei federal, do proprietário do solo não identificado, subutilizado ou não utilizado, ou seja, que não cumpre a função social, que promova seu adequado aproveitamento, sobre pena sucessivamente. Parcelamento de edificação compulsória, então tem que ser obrigado aqui a fazer o parcelamento. Imposto da propriedade predial territorial progressivo, desapropriação com pagamento mediante título de dívida pública. Então, primeiro esse, depois esse, se nada der certo, vai para o terceiro aqui, que é o caso mais grave, né? É a desapropriação, mas com a devida indenização. Então, é para isso que se o poder público pretender usar esses instrumentos, se o município pretender usar esses instrumentos aqui, tá? Mesmo ele tendo menos de 20 mil habitantes, ele pode estabelecer um plano diretor. Ou se ele tiver se for um município turístico, ou ainda se tiver empreendimento de significativo impacto ambiental. Às vezes é um município pequeno, mas vem uma empresa e vai fazer uma grande obra lá, abrir uma hidrelétrica, algo do tipo, e vai atrair população. Então esse município vai ter que ter um plano diretor, tá? Ou ainda aqui, olha, continuando, se o município for incluído no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, vai ter que ter plano diretor. Isso aqui foi dada pela Lei 12.608, que é a lei que fala da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ainda fala mais aqui, olha, nos parágrafos. No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso 5º, que é esse aqui, olha, significativo impacto ambiental, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos nas medidas de compensação adotadas. É aquela situação, tem um município pequeno, ele não é obrigado a ter o plano diretor de início, mas vem uma grande empresa e vai fazer um grande empreendimento lá numa área, tá? Exemplo, uma hidrelétrica. E aí, ou um projeto de mineração.
essa empresa ela tem que indenizar, né, o município, tem que pagar lá a compensação por utilizar um recurso que é da coletividade, né, os recursos naturais, eles são da coletividade, o artigo 20 da Constituição diz isso. Então ele vai ter que pagar, seja uma outorga por direito de uso da água ou algo do tipo. E aí, esse dinheiro que a empresa vai pagar para o poder público, uma parte dele vai para o poder público municipal, e o poder público vai utilizar para elaborar o plano diretor. Vai estar incluso, tá? No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Eu acho que Macapá já se enquadra, tá? Mais de 500 mil habitantes. Se não se enquadra, no próximo censo, com certeza vai ter isso aqui. E vai ter que ter. Eu não sei dizer ao certo se isso já existe, tá? Esse plano integrado para a questão do transporte. Mas se não existe, vai ser obrigado a ter. As cidades de que trata o caput desse artigo, ou seja, cujo plano diretor obrigatório, devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre o passeio público a serem plantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Muito bom, né? Ter inserido isso aqui. O ideal seria que isso acontecesse na prática. Foi a lei de 2015, uma lei relativamente recente que incluiu a acessibilidade aos PNE, né, portadores de necessidades especiais, a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentram os focos geradores de maior circulação de pedestre, com certeza, né, os órgãos públicos, os locais de prestação de serviços públicos e privados, de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo de passageiros. Então seria a cidade ideal, né? Artigo 42º. O plano diretor deve conter no mínimo, então tem que ter no mínimo isso aqui, a delimitação de áreas urbanas onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura de demanda para utilização, aqui na forma do artigo 5º da lei. As disposições requeridas aqui nesses artigos 25, 28, 29, são aqueles instrumentos de forma geral, tá? O sistema de acompanhamento e controle. Aí continua. Além do conteúdo previsto nesse artigo, geralmente quando tem assim 42A, é outra lei que colocou. No caso aqui foi a lei de defesa civil. Então esses municípios têm que os municípios com áreas suscetíveis ao conhecido deslizamento ou grande impacto de inundações ou processos hidrológicos devem conter parâmetros de parcelamento de uso e ocupação do solo de modo a promover a diversidade do uso e contribuir para a geração de emprego e renda, mapeamento contendo áreas suscetíveis ao conhecimento de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Nesse atual momento que eu estou ministrando essa disciplina com vocês, eu também ministro ainda na UEAP a disciplina de análise de risco. Análise de risco ambiental, mas que eu adaptei para análise de risco natural, justamente para suprir essa demanda que veio surgindo aí com a lei 12.608, que é o mapeamento de risco. Ele pode ser feito pelo engenheiro ambiental, também pelo geólogo, e tem uma demanda. Imagina quantos municípios no Brasil tem. E quantos sofrem com esses problemas aqui, olha, de deslizamento. É mais comum até para a região sul isso aqui, mas também tem parte da Amazônia isso acontece. Mas aqui nossa realidade amazônica é essa, olha, inundações bruscas. E não só na Amazônia, também lá para o sul acontece muito. Vocês veem no jornal. Então, esse mapa, ele não é um mapa que você vai fazer no ano e ele vai durar aí 20, 30 anos. Ele vai ter que ser sempre atualizado, sempre vai ter que ter profissional capacitado para fazer esse mapeamento. Então é uma questão de mercado de trabalho e é também uma questão da dimensão social, porque as pessoas mais pobres são as que mais sofrem com esses desastres naturais. Então isso está em lei, tá? Que o município precisa ter o mapa.
Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de populações da área de risco de desastre, então tem que ter aqui esse planejamento. Medida de drenagem urbana necessária à prevenção e mitigação de impactos e desastres. Vamos lá vendo como é que está o campo de mercado para vocês nessa área, tá? Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver observadas a Lei 11.977 de 2009, então uma lei anterior ao Estatuto da Cidade, que fala aqui dessa regularização, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão da área para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos da política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Então fala aqui que tem que ter uma diretriz própria de regularização fundiária. Claro, né, você não vai assentar as pessoas, ou não deveria, embora isso na prática ocorra, em regiões que sejam ameaçadas, regiões que sejam perigosas do ponto de vista desses desastres, tá? Embora os trabalhos do professor Maurício Borges, um pesquisador lá da UFPA, mostre que isso tem ocorrido lá no estado do Pará, tá? Esse conflito jurídico aqui entre a política de defesa civil e a política de regularização fundiária. Identificação de diretrizes para a preservação e ocupação de áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Então tem que ter lá as áreas verdes, tá, para deixar a cidade mais permeável, assim conter as enchentes. E também os deslizamentos, a vegetação contribui para conter. A identificação e mapeamento de áreas de riscos levarão em conta as cartas geotécnicas. Então, a geotecnia é como se fosse a mistura da engenharia, nasce da engenharia, principalmente da engenharia civil, mas outras engenharias, com a geologia, né? Também chamado de geologia, de engenharia de geologia, geotecnia. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas no plano de recursos hídricos. Então, isso aqui é a própria lei de recursos hídricos que diz isso, tá? Formados consoante essa lei. Então, tem que ter uma compatibilidade do plano diretor com o plano de recursos hídricos. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições desse artigo, por ocasião de sua revisão, observados prazos legais, que é 10 anos, né? Só que os municípios enquadrados nesse inciso 6º, desse artigo 41, e que não tenham plano diretor aprovado, terão um prazo de 5 anos para seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Então, a lei é de 2001. Ela deu prazo de 5 anos para que todos esses municípios apresentassem o plano diretor. Depois ele foi prorrogado para junho de 2008. Então, o ideal seria que todo mundo tivesse em 5 anos, mas isso não aconteceu e o jeitinho brasileiro foi prorrogado aí por mais 3 anos. E como é que está essa situação hoje, né? Não, essa aqui é a notícia da época, tá? Aqui, 2007, né? Como é que estava a situação em 2007? Isso aqui era o número de municípios que teriam que elaborar o plano diretor. E aqui o número de municípios que cumpriram a determinação, 36% só. Olha, alguns ainda faltava aprovação, alguns não estavam concluindo, aqui não estavam nem fazendo 6%, né, um número alto. E o número mais alto ainda é de sem informações, né? Se a gente somar isso aqui, dá quase 15%, né? Dá 14%, não considerando os valores decimais. Por isso que eu falei que pode ser que dê 15%. De municípios que não, totalmente assim, sem informação nenhuma, tá? Aqui pelo menos está andando, mas aqui não estão nem fazendo, não tem nada. Não revisaram, também tem esse caso, né? Porque o plano diretor precisa ser revisto. O artigo 42. Os municípios que pretendem ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação dessa lei deverão elaborar um projeto específico que contenha, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos ao controle especial em função de ameaça de desastres naturais. Só que um adendo, a questão do perímetro urbano. Se vocês forem ver as estatísticas, vai estar lá dizendo que 80% da população brasileira é urbana. E por esse parâmetro, o Brasil seria um país genuinamente urbano. O que acontece? Quando o município ele tem um território urbano maior, ele arrecada mais IPTU.
Se for na zona rural, o imposto, que eu acho que é o ITR, ele não vai para o município, ele vai para o estado. Então, os municípios eles têm um incentivo a delimitar como urbano, um incentivo fiscal a delimitar como urbano seu território. O ideal para o município é ter todo o seu território como região urbana, tá? Porque aí ele arrecada mais imposto. A gente sabe que os políticos eles querem o dinheiro do imposto. Então, é por isso que existe essa questão aí no Brasil da própria legislação incentivar com que o município, qualquer região, já seja considerada aí urbana. Por isso também que esses profissionais, como da engenharia ambiental, são importantes, porque eles precisam, para ser considerado urbano, né, ele precisa ter lá o plano diretor. E aí, aliás, para ter acesso a uma série de políticas, ele precisa ser o plano diretor, não necessariamente para ser considerado urbano, tá? Mas aí vai precisar de profissional capacitado. A gente vê, o plano diretor ele tem muitas questões técnicas. Aí, olha só, deve ter a demarcação de um novo perímetro urbano, os trechos com restrição à urbanização e dos trechos sujeitos ao controle especial em função de ameaças de desastres naturais, isso tem que estar. Isso foi incluído pela Lei 12.608, tá? Não tinha antes. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Definições de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de uso e contribuir com a geração de emprego e renda. Previsão de áreas para habitação de interesse social por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido, ou seja, quando não tem aquele conflito, né, de uso habitacional com ameaças naturais. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural, definição de mecanismos para garantir a justa distribuição do ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização, tentar aí reduzir as desigualdades, tá? Do território de expansão urbana e sua recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Então, às vezes, o poder público ele faz uma obra e determinadas pessoas saem beneficiadas em detrimento de outras. Então, isso tem que ser, de certa forma, compensado. O projeto específico de que trata o caput desse artigo, ampliação do perímetro municipal, que trata o artigo, né, deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor quando houver. Então, o município ele precisa ter um projeto para ampliar seu perímetro municipal, tá? Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput para ampliar aqui seu perímetro, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput desse artigo. Então, quando isso aqui já estiver no plano diretor, ele não precisa elaborar um projeto específico. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições, ou do projeto específico ou do próprio diretor, do plano diretor, no caso aqui do parágrafo 2º. Então, aqui as principais referências dessa aula: o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, com as suas leis posteriores, né, que modificaram essa lei, e o próprio livro do Duarte, Planejamento Urbano.